Amém, meus irmãos? Então vamos começar a jornada de uma nova carta, do apóstolo Paulo, a carta de Efésios, Eu queria fazer diferente, Hoje é só a introdução, acredito que não vai dar para a gente fazer já o primeiro capítulo. Se der tempo, a gente começa o primeiro capítulo, porque nós temos que lembrar de uma coisa, que o livro de Atos é onde está o resumo das cartas de Paulo, Então, quando nós olhamos alguma carta, vamos estudar sobre Efésios, se você for lá no capítulo 19, capítulo 18 de Atos, vai estar a história, como começa a introdução na igreja. E eu queria fazer uma pergunta para os irmãos, se já foi estudado, se alguém aqui já estudou a carta de Efésios. Com certeza, a maioria deve ter estudado, mas se lembram de algum momento importante? Qual foi a importância da igreja ser estabelecida em Éfeso, Vocês têm alguma noção? Vocês já estudaram sobre isso? Qual foi o diferencial dessa igreja ser locada ali naquele lugar? A gente vai ver que era um lugar diferente, tão diferente, porque pelo Império Romano, Éfeso é a segunda cidade mais importante para eles ali. A gente vai entender um pouco sobre isso. Depois de Roma, obviamente depois de Roma, a gente vai ver que Éfeso era um lugar muito estratégico para a igreja, onde a igreja foi estabelecida, um lugar muito importante, porque geravam-se vários conflitos, A gente vai ver que era uma cidade totalmente idólatra, uma cidade onde eles tinham uma deusa lá, naquele local, onde eles acreditavam muito, Então, uma cidade onde havia muito movimento, para você ter uma ideia, Éfeso, ela tinha uma deusa, uma estátua lá dessa deusa, que era uma das 7 maravilhas do mundo naquele tempo, de tão adorada que ela era, algo que eles passaram a acreditar, como muitos infelizmente hoje acreditam, em imagens, se apegam a isso. Vamos lembrar muito disso na carta de Éfeso, aos Efésios, uma cidade grande, de muito movimento não só de pessoas, mas também de bens, uma cidade bem sucedida, tinha suas riquezas, sua importância naquele tempo, por isso da importância e da grande obra, do apóstolo Paulo, dos irmãos que o acompanhavam. A gente já vê que não foi somente ele, como é importante ter os irmãos, como é importante o corpo todo trabalhar. A gente vai ver principalmente isso em Efésios, como foi importante o trabalho de cada um ali, para que a igreja fosse estabelecida e crescesse, para a honra e glória do Senhor. Então eu queria fazer essa pergunta para os irmãos: alguém tem algum comentário, alguém lembra de alguma coisa, de algum texto, alguma passagem, por que foi estabelecida lá em Éfeso, o que tinha nessa cidade diferente, como é que foi? Alguém lembra de alguma passagem do apóstolo Paulo, alguma situação que ele passou, que presenciou, que está na Bíblia, lógico? Pode falar, Marcelo. Sim, é isso mesmo. Éfeso, ela era como se fosse uma cidade de parada obrigatória. Para onde você se viesse do Oriente, do Ocidente, você tinha que passar por Éfeso. E muitos passavam e paravam, porque era uma cidade muito conhecida como muita fisiológica, fisiológica que fala? Fisiológica, de muita cultura. Então, quando tem muitas coisas culturais, acaba atraindo o quê? Pessoas, turistas, Acabam sendo mais visitadas, mas principalmente conhecida por essa deusa, que eles colocaram como deusa. Vocês lembram o nome dessa deusa? Alguém lembra? Diana, Em grego, vai estar em algumas versões aí Artemis, que é em grego, mas mais conhecida como Diana. E alguém sabe como que surgiu a história dessa Diana? Como é que eles inventaram, Que milagre que ela fez? O que aconteceu para ela ser adorada desse jeito? Isso. Eles cantaram, Diana dos Efésios. Sim, exato. Oi. É? Caramba, eu não sabia disso aí. É? Provavelmente inspirada. É Diana, Provavelmente inspirada por quê? Porque isso, na entrada da cidade tinha uma estátua de pedra. O que eles inventaram, É uma fábula, A gente sabe que é uma fábula, que veio de Júpiter,
tipo de uma estátua de Júpiter, ou algo de Júpiter, veio e caiu na Terra, e esse objeto seria a Diana. Daí surgiu, pousou na Terra, veio de Júpiter direto para a Terra, pousou na Terra e virou uma deusa, né? Eles passaram a adorar. Então o que acontece? Tudo bem, irmão? Boa noite. Então, uma cidade de mais ou menos 250 mil habitantes, mas chegou a ter 500 mil habitantes naquela época, um lugar muito frequentado, muito passado. Para você ter uma ideia, dá para fazer um comparativo hoje mais ou menos, para a gente ter maior entendimento. Éfeso seria como se fosse uma São Paulo hoje. Por que São Paulo? Porque São Paulo é onde se concentra, é uma cidade muito, como é que se diz? Mestiça, né? Além da grandeza, lógico, de São Paulo, da cidade de São Paulo, né? Ela é muito grande, muito extensa, muito grande no comércio também, e muitas pessoas misturadas, muitas culturas, né? Cultura do nordestino, do mineiro. Boa noite, tudo bem? Então, uma cidade muito cultural, onde haviam conflitos culturais, e as pessoas se apegavam muito à cultura, né? Então, é só para a gente entender, né, onde foi estabelecida a igreja, inclusive está na Bíblia, a gente vai ler daqui a pouco. Em Éfeso, quando o apóstolo Paulo ele chega até a cidade para estabelecer a igreja, ele vai se deparar com um homem chamado Demétrio. Está em Atos capítulo 19, esse homem era responsável por fazer os elementos, né? O que seriam os elementos? Aqueles santinhos de Diana, né? As esculturas, não sei se alguém aqui já foi, né? Eu já fui muito quando era pequeno. Você vai naquele templo que eles chamam lá de Aparecida do Norte, né? Eles fazem um monte de coisa para vender. O foco mais forte seria o comércio. Então o que eles faziam? Se aproveitavam disso, ganhavam muito com aquilo ali. Esse era um dos que fazia, né? Um homem chamado Demétrio, quando o apóstolo Paulo, a gente vai ver isso no capítulo 19, quando ele chega para ensinar, estabelecer realmente a igreja lá, esse homem vai começar a se manifestar, né? Falar assim, poxa, ele está acabando com o nosso comércio, né? Eles não estão mais acreditando nisso aqui, e se eles não acreditarem nisso, a gente vai começar a perder a nossa renda. Então aquilo que ele fazia já começou a diminuir, o pessoal já não estava mais acreditando naquilo, porque estava acreditando na palavra do Senhor, né? Só para a gente ter uma noção do quanto era importante essa cidade para o evangelho entrar ali, do quanto é importante a igreja do Senhor, a igreja de Cristo, quando ela é estabelecida em algum lugar, porque é ensinada a verdade, é ensinada a palavra, é ensinado o batismo, é ensinado Cristo, né? E ali Cristo a gente sabe que está acima de qualquer cultura, Cristo está acima de qualquer outro Deus, né? E Paulo, ainda ele vai na pregação dele, em uma das pregações ele vai dizer assim, esses deuses que vocês têm aí, né, que fazem, são deuses criados por mãos humanas. Aí comprou-se uma briga muito grande, né? E eles querem levar Paulo à prisão, mas para a gente entender também o contexto, a gente já sabe, né, já falei aqui, Efésios foi escrito pelo apóstolo Paulo, mais ou menos no ano entre 60 e 63 depois de Cristo, né? Ele estava preso em Roma, quando ele escreve essa carta aos Efésios, inclusive até o soldado falou aqui, eles são 3 cartas chamadas de carta da prisão, porque ele estava preso quando ele escreve essas cartas, Colossenses, Efésios e Filemão. Então ele estava no momento crítico, né, dele, preso, mas ele consegue fazer com que essa carta chegue até lá. Eu queria fazer uma pergunta para os irmãos que é importante, né, nós sabemos, quem era que levava essa carta? Alguém já ouviu falar num varão que levava essa carta até as igrejas? Alguém sabe o nome? Já ouviram falar? Porque cada um tem uma função, certo? Um escreveu, às vezes Paulo não escrevia, às vezes alguém escrevia para Paulo, geralmente Lucas, ou então, que a gente citou em outra carta, Silas, né? Silas escreveu, ajudava Paulo a escrever. Então cada um tinha uma função, mas tinha alguém para entregar essa carta precisava chegar até lá, precisava de um varão corajoso. Alguém lembra? Quase isso. Não, Tíquico. Quase Tito e Timóteo, né? O homem chamado Tíquico, um judeu convertido, né? Papel importantíssimo para a igreja, ele leva essas cartas de Paulo até as congregações, essa carta chega até lá, então você vê como que cada um, às vezes vai aparecer o nome do apóstolo Paulo, às vezes vai aparecer aquele que apanhou, que foi preso, mas como cada um tem um papel importante, né? Que trabalha às vezes nos bastidores e muitos não estão vendo, Tíquico é um caso desse, né? O apóstolo Paulo também teve outros auxílios importantíssimos,
né? É nome conhecido, inclusive, é muito falado, né? Eles foram fundamentais para a igreja, principalmente no início, porque eles recebem os cristãos em sua casa, eles recebem os líderes da igreja nas suas casas, eles abrigam esses líderes da igreja. É muito falado nas pregações aí, vocês lembram quem é? E agora? O soldado soprou aqui, ó. Quem era? O soldado já sabe, então ele não vai lhe responder. Quem era que ajudou muito o apóstolo Paulo no estabelecimento da igreja em algumas regiões, principalmente em Éfeso lá? Estava com ele em Coríntios, Priscila e Áquila, é isso aí. É bom a gente guardar esses nomes, porque não são muito falados, mas foram importantíssimos para o começo do trabalho, né? Como é que foi estabelecida a igreja de Éfeso, né? Como é que eles chegaram até lá? Como é que o apóstolo Paulo chega até lá? A igreja foi plantada, é diferente de ser estabelecida. Ele plantou a igreja na segunda viagem missionária dele. Paulo estava em Coríntios, junto com Priscila e Áquila, e ele viaja até Éfeso. Ele chega até Éfeso e ele semeia lá. Primeiro é o contato de Paulo com os irmãos, seria irmãos depois, né? Ele chega a pregar numa sinagoga. Quando ele chega lá, ele chega pregando a primeira vez, tem a oportunidade de pregar numa sinagoga, e eles gostam do que ouve, e eles pedem para Paulo ficar, mas Paulo tinha um compromisso, e ele retorna, ele não fica, mas quem fica lá em Éfeso, que viajou com ele, acabaram de falar, Priscila e Áquila, eles ficam lá em Éfeso, então eles dão andamento ao trabalho, né? Ele só semeou, Priscila e Áquila ficaram ali, cuidando, né, de alguns que já estavam começando a se converter, né, começaram a cuidar, a liderar a igreja ali. Só que depois, Paulo ele tem que retornar, e alguém vai se encontrar com Priscila e Áquila lá em Éfeso. Esse homem, ele foi, eu estou fazendo pergunta para o pessoal participar, né? Esse homem, ele foi motivo de divisão com o apóstolo Paulo lá em Coríntios. Quem é que lembra desse homem aí? Não. Uns são de Paulo, outros são de Apolo. Quando Priscila e Áquila já estavam lá cuidando da igreja, quem é que aparece lá? Vem de Coríntios? Apolo. Eles vêm, Apolo já também pregando junto em Éfeso, eles se juntam, começam a estudar junto a palavra, começam a cuidar, e a igreja começa a caminhar. E depois de um tempo, volta o apóstolo Paulo a Éfeso. Aí Apolo volta para Corinto e Paulo fica com eles. Na terceira viagem missionária de Paulo, ele volta para Éfeso. Ali sim é estabelecida a igreja. Aí Paulo volta mais uma vez pregando a palavra, com mais intensidade, né? Paulo começa a vir de outra forma, né? O povo já estava, alguns já tinham se convertido, e o apóstolo Paulo começa a pegar mais firme ainda na sua pregação, né? E começa a crescer a igreja do Senhor. Ele começa a pregar novamente na sinagoga, só que depois de 3 meses, Paulo, em Éfeso, é o tempo das viagens missionárias que ele fez. Éfeso é o lugar que ele ficou mais tempo, porque era uma cidade grande, era uma cidade onde a gente acabou de falar, tinha muitos problemas culturais, muitos problemas com outros deuses. Então é uma cidade, Éfeso é o lugar onde ele fica mais tempo. Ele fica de 2 a 3 anos em Éfeso, mais ou menos, para pregar o evangelho e estabelecer a igreja ali realmente. Isso é a terceira viagem missionária dele. Ele começa a pregar o evangelho lá durante 3 meses na sinagoga. Só que aí o pessoal começa a não aceitar a pregação de Paulo, porque uns viam que estavam se convertendo muito rápido, estavam deixando de adorar a deusa Diana, estavam deixando de comprar as coisas no comércio que eles usavam para poder vender, poder lucrar, e estavam começando a se converter ao verdadeiro evangelho. Expulsam Paulo da sinagoga, começam a achar que Paulo não podia pregar mais na sinagoga. Queria que você abrisse comigo lá em Atos capítulo 19, antes de nós entrarmos em Efésios, tá? Paulo começa a pregação na cidade de Éfeso, e ele vai pregar em outro lugar. Eu não sei se vocês já ouviram falar, ele vai pregar numa escola, né? No lugar onde eles cursavam. Alguém lembra qual é o nome dessa escola? O povo está afiado, né? Paulo, ele sai da sinagoga, depois de 3 meses, ele vai para onde? Ele pega os irmãos, ele pega aqueles que já estavam crendo na palavra e vai até a escola de Tirano. O que seria Tirano? O que eles ensinavam lá em Tirano? Vocês lembram? O que era ensinado lá? Coisas filosóficas, né? Eles davam aula de coisas, filosofias, coisas culturais, né? Paulo, ele aproveita o lugar e fica durante mais de 1 ano lá pregando, 2 anos, total de 2 anos ensinando o evangelho aos irmãos ali.
E começa a se levantar as retaliações. A gente vai estudar, vai ver um pouquinho o capítulo. Quem pode ler para nós aí? O capítulo 19, do 1 ao 5, por gentileza. De Atos, Atos 19. Do 1 ao 5, varão, por favor. Por isso que ele foi expulso da sinagoga. O pessoal começou a crer na palavra, foram batizados, receberam os dons. A gente sabe o que é os dons, né? Falar em línguas, né? A gente está aprendendo sobre isso, né? A Escola da Bíblia recentemente vai falar bastante sobre isso. Eles recebem os dons e isso começa a despertar a ira, a raiva. As pessoas se convertendo, né, ao cristianismo, a Cristo verdadeiramente, acabam deixando de lado as suas culturas, os falsos deuses, né, para de consumir aquilo que eles estavam fabricando, aqueles que viviam daquela renda, né, ou seja, o povo abriram os olhos e deixa de ser enganado a passar a ser convertido, né. Pode dar andamento, por favor, Jonathan, até o 10, ou algum outro irmão, por favor, do 6 ao 10. Aí, para piorar mais ainda a situação, é essa passagem que eles começam a levar lenços, né? Eles começam a levar, Paulo começa a fazer milagre em Tirano, né? Ele começa a pregar e começa a acontecer milagres através da vida de Paulo. Aí isso aí despertou a ira demais do pessoal. Isso começou a chamar a atenção. Isso despertou uns ciúmes, né? E isso é natural, né? É uma das coisas que nós temos que entender por estar em Cristo. Às vezes você no seu local de trabalho, no local que você está, você vai ser o único convertido lá, vai gerar algum desconforto em algum momento. A igreja aqui nesse momento, quando foi estabelecida em Éfeso, ela começa a despertar. O problema é que mexe com a cultura, mexe muitas das vezes, mesmo você não falando muita coisa, né, que nem o apóstolo Paulo estava pregando, acaba mudando algumas coisas, mexe na economia, começou a mexer em muita coisa onde foi estabelecida a igreja, mas era necessário que isso acontecesse, porque para servir a Cristo, quando nós servimos a Cristo, decidimos servir a Cristo, isso é um exemplo muito bonito. Cristo, ele não quer nada de nós que não seja o nosso coração, a nossa entrega, a nossa fé nele. Você entrega a sua vida nele, você entrega o seu coração a ele, porque ele mostra, né, isso o apóstolo Paulo mostra, a igreja quando é estabelecida aqui mostra, que não existe Senhor, não existe outro Deus que não seja o nosso Deus, não existe outro Senhor que não seja o nosso Senhor. Não foi, a palavra já mostrando que não foi a Diana que morreu por nós, pelo povo ali, mas foi sim Cristo Jesus. E o povo estava entendendo isso e acreditando nas maravilhas do Senhor. E a gente sabe que o milagre era feito para quê o milagre? Tinha a Bíblia naquele tempo? Não tinha, né? Então foi dado poder para os apóstolos, eles faziam milagres, assim como Jesus fazia, para que Jesus fosse mostrado através da vida deles, fosse mostrado Cristo. Então Paulo começa a fazer milagres, e nessa situação, eu não sei se vocês lembram dessa passagem, aparece a família de um cabra lá, os filhos, né, querendo expulsar um demônio. Vocês lembram dessa passagem? Filho de quem? Qual era o nome desse homem? Está em Atos aí, eu acho que está mais para frente. Cefa, né? Cefa. Aparece os filhos de Seva, e aparece expulsando um demônio. Tem um homem endemoniado lá. Esses homens, eles chegam e querem expulsar o demônio. Aí o demônio olha para eles, né? Eles querem expulsar em nome de Paulo, em nome de Cristo.
O demônio, ele olha para eles e fala assim: eu conheço Paulo, mas vocês, eu não sei quem é. Que vergonha, né? Eles querendo se aproveitar, você vê, né, como é verdadeiro aquilo que os apóstolos faziam, né? Eu conheço Paulo, mas vocês... E a Bíblia fala que eles apanharam, inclusive, do demônio, cara. Eles tomaram a surra, né? Eles chegam a apanhar, inclusive, envergonhados de todas as formas, né? Espiritualmente, eles apanham, e ali eles reconhecem realmente, né? O próprio demônio que ali estava, sabia o tamanho da igreja, o tamanho do poder de Cristo, o poder da palavra que estava sendo estabelecida ali naquele momento. Então, a gente vai ver depois, mais para frente aí, ele fazendo milagres lá, expulsando demônios, e o pessoal chega querendo fazer também, né, por alguma vanglória, o demônio, ele olha para eles assim e fala: não conheço, Paulo eu sei quem é, mas você, não conheço não. E eles são envergonhados, né? Eu vou ler aqui no verso 11 ao 12. E Deus, pelas mãos de Paulo, fazia milagres extraordinários, a ponto de levarem os enfermos lenços e aventais de uso pessoal, diante dos quais as enfermidades fugiam das suas vítimas e os espíritos malignos se retiravam. E alguns judeus exorcistas ambulantes tentaram invocar o nome do Senhor Jesus sobre possessos de espíritos malignos, dizendo: enconjuro-vos por Jesus, a quem Paulo prega. Os que faziam isso eram 7 filhos de um judeu chamado Seva, sumo sacerdote. Mas o espírito maligno lhes respondeu: conheço a Jesus e sei quem é Paulo, mas vós quem sois? Quem são vocês? Querem expulsar a gente daqui, né? Você vê o tamanho da autoridade que estava sobre Paulo, né? Pode falar, Zé. Cristo, né? Ele vai dizer no verso 16: e o possesso do espírito maligno saltou sobre eles, subjugando a todos, e de tal modo prevaleceu contra eles, que desnudos e feridos fugiram daquela casa. Chegou este fato ao conhecimento de todos, assim judeus como gregos, habitantes de Éfeso. Veio o temor sobre todos eles, e o nome do Senhor Jesus era engrandecido. A igreja ia crescendo, né, com a pregação de Paulo, e com as práticas, né, que foi colocado sobre ele, a autoridade que foi colocada sobre ele, o poder que foi colocado sobre ele, de expulsar demônios, de curar enfermos, né? E às vezes é interessante isso, que isso é um ensinamento para nós, né? Que o próprio, a Bíblia diz, né, sobre isso, o próprio demônio, ele crê às vezes mais do que, pode falar, irmão. Isso. Sim. Sim, sim, exatamente. Não é necessário, né? Exatamente, ponto importante que o nosso irmão Hereudo colocou agora, né? Eles queriam ter o poder que não foi dado a eles. Esse poder, essa autoridade foi dada aos apóstolos naquele tempo. E isso a gente vê depois em Coríntios que foi cessado, né? Então, e o que ficou? Qual foi o dom que ficou? Qual foi o maior dom que fica? O amor, né? Para nós hoje, né, para nós crermos, não é necessário a gente expulsar demônios de ninguém, não é mais necessário fazer milagre para a gente crer. Por que não? Porque hoje tem a palavra, hoje tem a Bíblia, hoje nós cremos em Cristo Jesus através da Bíblia. Se nós falarmos algo e não tiver na Bíblia, né, então aí sim a gente vai reconhecer. Então, hoje para nós já existe a Bíblia, você tem várias acesso à Bíblia, hoje tem no celular, tem, né, então não é mais necessário isso. Eles queriam ter esse poder, e muitos querem ter esse poder. Não, eu queria ter o poder da cura, né, do milagre, de expulsar demônios, né, mas não é mais necessário isso, porque a palavra já está aqui, né, a palavra já está com nós. Hoje ficaram outros dons para nós, e os dons que nós colocamos em prática hoje, ou pelo menos temos que colocar, é muito maior do que esse, inclusive, porque amar, né, amar como Cristo amou, você entender esse amor, você colocar em prática esse amor que Deus demonstrou para nós, é muito difícil. Talvez seria muito mais difícil do que se você tivesse o dom de expulsar o demônio, porque você está expulsando em nome de Jesus, né? Mas hoje não, hoje você tem que entender através da palavra, né, e colocar isso em prática. Então,
Isso era para os apóstolos, né? Não era para qualquer pessoa. Você vê como é importante isso, né? Esse dom dos milagres, né, os dons de expulsar demônio, não foi dado a qualquer pessoa, foi colocado sobre os apóstolos. Eles tinham dom para isso, e eles tinham esse dom porque não tinha Bíblia. Então, através disso, o próprio Jesus, ele diz, ele veio para salvar, mas ele fazia milagres para quê? Para que aqueles que viam crescem que ele era o Filho de Deus. E os apóstolos deram continuidade nisso. Hoje não é mais necessário isso. Eu quero expulsar demônio, eu quero fazer milagre. O nosso maior milagre foi a morte de Cristo Jesus na cruz. Não é necessário mais Deus fazer nada por nós além do que Ele fez. Ele pode fazer milagre? Ele pode fazer porque Ele é Deus, mas não através de mais ninguém. Alguém impor as mãos sobre você, alguém, né, dizer que fez um milagre sobre a sua vida, orou e o milagre aconteceu. Não, Deus Ele faz se Ele quiser, mas isso é importante nós lembrarmos que isso foi dado aos apóstolos, especificamente aos apóstolos. Cristo fez, foi passado aos apóstolos e eles faziam milagres e sinais para que aqueles que vinham crescem, né, que eles estavam fazendo em nome de Jesus Cristo, né? Então isso é já um aprendizado muito importante. Alguém mais? Comentário? Pode falar. Os milagres. Sim. Sim. Exato. Sim. Exato. 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 E se a gente fizer a terça-feira dos milagres, isso aqui nem acaba bem de gente. Mas quando vem a palavra, né, e o mais interessante para nós entendermos, o próprio Cristo ele disse isso, né? Eu não vim para eu vim para salvar, né? E isso já é o maior milagre para nós, né? Você alcançar o céu, a vida eterna já é um milagre em tanto. Você morar com Deus, né, o resto da sua vida é um milagre maravilhoso. A morte de Cristo Jesus na cruz foi o maior milagre. Por mais que Deus possa fazer algo na nossa vida, ainda aqui, terrena, nunca vai ser maior do que o feito de Cristo na cruz do Calvário. Não vai ser maior do que isso. E o que nós precisamos mais? Temos um presente, o Espírito Santo conosco, né? Aqueles que se batizam recebem o Espírito. Então, não é necessário mais haver. Pode falar, meu irmão. Exatamente. Exatamente. É um momento maravilhoso, né? Ele separou um dia para a gente nos reunirmos e lembrarmos da morte de Cristo, né? Isso precisamos mais de ver milagres. E ele disse, o próprio Tomé, né, quando ele se encontra com Tomé, bem-aventurado não os que viram, mas os que creram em Cristo Jesus, né? Então a gente crê, né, em Cristo Jesus, na morte, que se batizar, né? Então aí você recebe o Espírito, a morada. Então já é algo maravilhoso para nós, né? Não é necessário, se forem envergonhados, e muitos, infelizmente, você vê, eles acreditavam numa falsa deusa, né? Eles acreditavam que aconteciam milagres por essa falsa deusa, adoravam essa falsa deusa, né? E o apóstolo Paulo pregando a Cristo Jesus, né? Aquele que morreu por vocês não foi nenhum Deus, né? Não foi nenhuma deusa, não foi, né, Maria, não foi ninguém, foi Cristo, foi Jesus. Sim. Sim.
Sim. Uhum. Sim. Exato. Exato. Exatamente. E esses eram os desafios maiores da igreja ser estabelecida em Éfeso, porque o povo era muito apegado a isso, né? E o povo, ainda até os dias de hoje, você vê que parece que é alguma coisa para ver, para crer, né? Precisa ter um Deus, precisa ter alguém, né? Se não é uma estátua, é um homem, né? Alguém fazendo alguma coisa, alguém conduzindo, né? Esse foi o maior desafio do apóstolo Paulo ali, pregar, estabelecer a igreja ali. Ele pregar uma coisa totalmente ao contrário do que o povo imaginava, né? Do que o povo acreditava, né? Então esse era um desafio muito grande. Mas para a honra e glória do Senhor isso deu certo, né? Verso 17 ao 20, quem pode ler para nós, por favor? Quem pode ler? 17 ao 20, do capítulo 19 de Atos. Isso. Olha que coisa maravilhosa, né? Essa passagem aqui. Os que creram em Cristo Jesus, né, e se arrependeram, eles pegavam aquilo que eles acreditavam, né, e queimaram, né, os livros, né, as fábulas, os contos, as histórias, né, eles deixaram de acreditar naquilo ali para poder acreditar em Cristo Jesus, e abrindo mão às vezes de dinheiro, aqui de 50 mil denários, né, eles vão falar. Então às vezes a gente acha que, isso é interessante para nós, né, às vezes a gente está num local, a gente mora às vezes num local e pensa assim, acho que essa pessoa nunca vai se converter, nunca vai aceitar Cristo Jesus de verdade, né, no local que você está, você é o único às vezes ali, né, ou na sua família, as pessoas da nossa família têm uma crença, acreditam no catolicismo, acreditam em outras religiões, e às vezes passa pela nossa cabeça, fala assim, acho que eles nunca vão acreditar em Cristo Jesus, acho que eles nunca vão se converter ao Evangelho. Olha o que acontece com essas pessoas aqui, né, eles acreditam na pregação do Evangelho, eles acreditam na pregação de Cristo, né, e muitos se convertem, muitos abandonam a sua fé, muitos deixam de acreditar em outros deuses e passam a acreditar na palavra do Senhor. E aqui muitos abriram mão de grana. Paulo estava colocando, quando Paulo, eles estabelecem a igreja em Éfeso, eles estavam pisando, batendo em colmeia mesmo, pisando em lugar difícil. Sabe aquele lugar que você vai, é bem cultural, bem religioso mesmo, lugar difícil? As pessoas aqui nunca vão aceitar Cristo Jesus, né? Mas para Deus nada é impossível, né? Nós temos que fazer o nosso papel, pregar a palavra, e mostrar Cristo também através da nossa vida e das nossas ações, né, acreditando nisso. Então muitos se arrependeram e se convergem ao cristianismo, e a Bíblia diz que a igreja ia crescendo, né, a igreja começa a crescer, começa a se estabelecer realmente, né, lá em Éfeso. Ele vai dizer aqui, vou ler novamente 18, muitos dos que creram vieram confessando e denunciando publicamente as suas próprias obras, né, também muitos do que haviam praticado artes mágicas, reunidos em seus livros, os queimaram diante de todos. Calculados os seus preços, achou-se que movimentava 50 mil denários. Assim a palavra do Senhor crescia e prevalecia poderosamente. Verso 21. Cumpridas essas coisas, Paulo resolveu no seu espírito ir a Jerusalém, passando pela Macedônia e Acaia, considerando, depois de haver estado ali, importava-se me ver também em Roma. Tendo enviado a Macedônia 2 daqueles que lhe ministravam, Timóteo e Erasto, permaneceu algum tempo na Ásia. A igreja de Éfeso, ela era localizada na Ásia Menor. Hoje não é mais chamada de Éfeso, é chamada de, vamos ver se alguém sabe, tem um nome, num país bem conhecido, né? Turquia. Hoje seria a Turquia, antigamente era Éfeso, hoje é a Turquia, né? Era uma cidade asiática da Ásia Menor. Por esse tempo houve grande alvoroço acerca do caminho, pois um ouvire chamado Demétrio, lembra que a gente falou de Demétrio? Demétrio que fazia de prata nichos de Diana e que dava muito lucro aos artifícios, convocando juntamente com outros na mesma profissão, disse-lhes, senhores, sabeis que deste ofício vem a nossa prosperidade, ou seja,
estava acabando com a finança dos cabras. A igreja, quando é estabelecida em Éfeso, ela não termina, ela não mexe só com a fé das pessoas, mas financeiro também, varão. O ganho, a profissão. Vai num lugar onde o pessoal vende aí as suas coisas de religião e vai lá pregar Jesus. Aí fala, isso aqui, lógico, você vai ter que sabedoria, né? Mas você vai mexer com, não é somente, é cultura, a religião, a fé e o financeiro da cidade de Éfeso. Olha a importância que teve essa igreja para Cristo. Olha o tamanho da importância que teve Éfeso para a igreja de Cristo, para ela poder crescer e ensinar a palavra do Senhor ali. E a gente falou na introdução, uma cidade grande, de muito potencial, onde passavam-se muitas coisas, muitas pessoas, muitos turistas ali passavam por ali. Então, quem morava ali já sabia, né? A deusa que acreditava, se convertiam. Quem passava por ali ouvia falar sobre Cristo. Olha o tamanho da encrenca que Paulo vai arrumar quando ele escreve, quando ele prega e estabelece a igreja em Éfeso. E isso é interessante para nós, porque às vezes nós temos medo de pregar o evangelho. Nós às vezes temos medo de pregar para uma pessoa. Nós às vezes temos timidez, né? Não temos a intrepidez, às vezes, de pregar para uma pessoa só que está ali. É só uma, né? Acho que se eu falar aqui não vai mudar muita coisa não. Mas o maravilhoso da igreja de Éfeso é que, vocês lembram que Jesus, quando ele vai pregar para o jovem rico lá, ele disse para Jesus assim, eu sei, eu conheço as leis, né? Eu obedeço as leis, inclusive. Jesus fala, muito bom. E o que eu faço então para te seguir? Vende tudo o que tem e segue-me. E o que ele fez? Nada. Olhou para a conta dele, né? Olhou para os bens e falou, rapaz, eu vou deixar isso aqui. É o que o povo, muitas pessoas fizeram em Éfeso. Deixaram às vezes o seu ganho, deixaram aquilo que era lucro, para servir o Deus verdadeiro, para seguir Jesus Cristo, aquele que é, né, de maior valor do que qualquer dinheiro que existe na face da terra. Olha o tamanho da encrenca que Paulo se meteu lá em Éfeso. Por isso, a gente falou aqui no começo, era uma cidade muito importante para o Império Romano. Depois de Roma, Éfeso. Então, para chegar até lá, a gente lê só as cartas, né? E a gente vai vendo assim, vai vendo versículo por versículo, mas não sabemos o tamanho da dificuldade que foi para Paulo entrar. Qual foi a última carta que nós estudamos mesmo? Vocês lembram? A passada? Gálatas. Vocês lembram como foi o início de Paulo lá em Gálatas? Para ele entrar, quando ele começou a pregar na sinagoga lá, ele tomou uma surra tão grande que ele foi arrastado e dado como morto, para que a igreja fosse estabelecida em Gálatas. E em Éfeso não foi diferente. Como esse Paulo amava Jesus, né? Éfeso, ele quase foi preso, né? Depois que ele escreve a carta para os Efésios, ele já estava preso em Roma, mas quando ele vai estabelecer a igreja lá, olha a dificuldade que ele passa. Mas por amor a Cristo, porque ele diz que ele fazia isso quando ele perseguia cristão, ele dava o melhor dele, né? Ele era intenso, ele se dedicava, depois ele passa a fazer isso a favor do Evangelho, a favor de Jesus, né? Então isso é maravilhoso, né? A dedicação e a fé, né? O empenho que Paulo tem para fundar essa igreja é um lugar muito, muito importante para a igreja de Cristo. Eu falei no começo, e Paulo não estava sozinho. Quem é que estava lá com Paulo? Quem é que recebeu Apolo? Recebeu na sua casa? Fala aí aqui, né? Qual é o nome? Eles discipulam, né, Apolo ali, né? Priscila e Áquila, né? Quando eles recebem nessa viagem de Paulo a Éfeso, Apolo a Éfeso, eles cuidam de... Grande servo de Cristo, né? Nós paramos o 26 de Atos, né? 19, 26. Vou ler o 25 novamente. Convocando juntamente com outros da mesma profissão, disse-lhes os senhores: sabei que deste ofício vem a nossa prosperidade, a nossa renda vem daí. Se esse cara continuar pregando o evangelho aí, se essa igreja crescer, vai dar problema para a gente. O povo vai deixar de acreditar, vai parar de comprar e vão viver como? Converta-se a Cristo também, né? Creia em Cristo Jesus.
E ele começa a se manifestar. E estáis vendo e ouvindo que não só em Éfeso, mas em quase toda a Ásia, a igreja estava se espalhando, né? Já era terrível isso aí para chamar de concorrência, né? Terrível para a religiosidade, né? E estavais vendo e ouvindo, não só em Éfeso, mas em quase toda a Ásia. Este Paulo, ele fala assim, este Paulo tem persuadido e desencaminhado muita gente, afirmando não serem deuses o que são feitos por mãos humanas. Paulo, ele disse a verdade, irmãos. Esses deuses que vocês fazem e adoram são feitos por mãos humanas. O Deus que eu estou ensinando, que eu estou pregando, esse aqui que morreu por nós, Cristo Jesus, esse é o Deus verdadeiro. Esse é o Deus que veio como um homem e morreu, foi obediente até a morte e morte de cruz, obedeceu ao Pai. Esse é o Deus verdadeiro. Esse é o Jesus que vocês devem seguir. Esse é o Deus Todo-Poderoso, né? Esse é que morreu por vocês. O que a Diana fez por nós, né? Difícil isso aí. Isso a gente fala, Paulo fazendo, mas é difícil mexer com a fé das pessoas, Adão. Difícil, dona Jane. A pessoa, quando ela crê numa coisa, e você tem que tomar todo um cuidado, principalmente hoje em dia, né? Que as pessoas são mais, eu vou dizer dodói, eu vou dizer sensíveis, né? Porque às vezes ela se apega tanto naquilo ali, ela acaba crendo tanto, e acaba fazendo coisas, sacrifícios que não é necessário, que Cristo já pagou. Eu lembro que na minha casa, né, quando eu fui o primeiro a aceitar Cristo, né, a querer conhecer Cristo, na verdade, né, foi uma briga muito grande, mano, porque minha mãe era imagem para tudo quanto é lado, você andava lá, você falava, rapaz, e não era só de uma coisa, era várias coisas, era tiro para tudo quanto é lado, velho. Em quem der certo eu vou crer nisso aqui. Então imagine você chegar com uma Bíblia embaixo do braço, você começar a orar, você começar a ouvir um louvor, é difícil. Mas uma coisa que nós temos que colocar na nossa cabeça, nós não podemos desistir. O nosso papel como cristão, eles têm que ver quem somos em Cristo Jesus, a nossa mudança. E a gente não tem poder de convencer ninguém, quem convence é o Espírito. É uma coisa que nós temos que lembrar sempre. Mas o nosso comportamento como cristão tem que ser o melhor possível ali. Que através disso aí eles vão ver a diferença em nós. Mas se quiserem crer, amém. Se não quiserem também, paciência. Pode falar, meu irmão. Vai ser repreendida lá em Apocalipse. Chamaram de perdeu o primeiro amor. A gente vai falar sobre isso aí, irmão. Mas a primeira coisa que eu pensei quando nós colocamos Eva, eu falei, caramba, essa igreja depois infelizmente bateu cabeça, né? Mas Paulo, orientação que não faltou, né? Nós vamos ver cada versículo de Éfeso, como Paulo cuidou daquela igreja, como tinham pessoas, inclusive Timóteo, ele foi presbítero lá, Priscila e Áquila, João passou por lá, soldado. Eles tiveram os melhores líderes possíveis ali escolhidos pelo próprio Senhor. Morreu lá em Éfeso. Foi a última. Morte morrida, né? Morte natural, entre aspas, né? Uhum. Porque João estava lá, provavelmente estava com Maria, né? Que Jesus pede para cuidar de Maria. Onde ele fosse, né? Estaria cuidando de Maria. Então, a igreja que teve todo o potencial possível para ser, né, forte, foi durante muito tempo, mas lá em Apocalipse, bem lembrado, né, irmão? Bem lembrado. A gente vai ver sobre isso, a preocupação do apóstolo Paulo, mas falta de orientação na palavra não foi, né? Ela teve toda uma estrutura, teve muita dificuldade para começar, mas o problema, tem uma passagem que fala sobre isso, né? O final é melhor do que o começo, né? Você precisa terminar, concluir é mais importante, né? Só começar também não é, comecei e parou no meio do caminho, aí também não é muita coisa. Mas eu vou continuar aqui para a gente terminar o 19, aí na semana que vem a gente entra no primeiro capítulo. Não somente há perigo de a nossa profissão cair em descrédito, Demétrio está falando, esse Demétrio aqui, rapaz, ele vai dizer no verso 27, não somente há perigo de a nossa profissão cair em descrédito, como também o de próprio templo da grande deusa, Diana, ser estimada em nada, e ser o mesmo destruída a majestade daquela que toda a Ásia e o mundo adoram. Olha só, vamos perder financeiramente, mas o templo da nossa deusa chamada Diana corre o risco de ser destruído.
templo nem precisa destruir o templo. Você precisa crer em Cristo Jesus. Isso aí é só uma pedra. Mas havia preocupação. E ele diz, o povo da Ásia e todo mundo adorava essa deusa Diana. Né? Eles tinham como deusa realmente, verdadeiramente, a deusa Diana. Né? É Ártemis, né, em grego, mas para muitos a deusa Diana. Então, eles estavam muito preocupados que eles iam perder a fé que eles tinham em Cristo Jesus. É a mesma coisa que você chegar lá em Guaratinguetá, não, onde tem aquele templo lá, né? Vocês já foram lá? Alguém aqui já foi lá? Nunca foram? Aonde o pessoal sobe uma escadaria enorme de joelhos, onde as pessoas têm que acender uma vela do tamanho delas para poder mostrar a sua fé, que chamam de Aparecida, né? Tem que comprar as velas ainda. Mas sabe o que eu vejo? Mas sabe o que eu aprendi com tudo isso e vendo a palavra, irmão? A gente não deve, quem vai julgar todas as coisas é o Senhor, né? A gente não deve julgar ninguém. Mas quando você lê a palavra, você vê que tudo isso, o povo se aproveita para fontes lucrativas. Porque o que Cristo oferece é de graça. O que Jesus ele faz por nós, por isso que chamam de graça, favor imerecido, não é pago. Nós aprendemos aqui na última aula no sábado, mas eu tenho que pagar lá na cantina lá, de graça. Não tem que pagar para aprender tal coisa, de graça eu dei, de graça tem que fazer também. Então você paga para entrar, você paga estacionamento, você paga a vela, você paga tudo lá para comer, você paga tudo. E ainda você tem que pagar a promessa. Um sol de 40 graus tem que se ajoelhar. Isso é como se nós olhássemos para Cristo e virássemos as costas para Ele, pelo sacrifício que Ele fez na cruz do Calvário. Porque, irmão, já foi pago. Jesus já pagou. Não existe Diana, não existe outro Deus, ou nenhum outros deuses. Cristo Jesus. Pode falar, só Adão. Uhum. Porque aí a gente só está falando de coisas materiais. Aí o apóstolo Paulo, ele vai falar de maravilhas que o homem não tem acesso, mas ele vai conseguir por causa de Cristo. Vai valer a pena. Sim, é lindo, né, demais. O começo do capítulo 1, ele vai falar sobre, ele vai mostrar isso no capítulo 1, né, essa pregação dele completa, lá em Efésios capítulo 1. Esse templo, eles tinham um teatro lá, né, um teatro bem grande mesmo, capacidade para 25 mil pessoas, e eles faziam espetáculos lá, eles faziam adorações, né, eles chamam de culto, né, deles lá, eles se reuniam lá, e a preocupação deles, além do financeiro, né, eles passarem a perder a sua fé, a fé que eles tinham em Diana, para ter que crer em Cristo Jesus. Esse era o desafio. Como era grande o desafio? Por que a gente está falando sobre tudo isso antes de entrar no primeiro capítulo de Éfeso? Para a gente entender e ver a dificuldade que era estabelecer igreja em algum lugar. Não é fácil, Adalto. Não é fácil. Tem que estar preparado, principalmente se você cair num lugar onde é um lugar difícil, onde as pessoas têm a sua crença, né? Mas uma coisa que a gente tem que aprender, somente com o apóstolo Paulo, e principalmente nos dias de hoje, né? Nós tomamos o cuidado de chegarmos assim, vocês estão adorando esse Deus aí, chutar a estátua, né? Xingar e julgar. Nós temos que tomar cuidado com isso, porque Cristo, nas suas últimas palavras para os discípulos lá em João, ele disse assim que ele ia ser visto, que ser reconhecido que nas nossas vidas, através das nossas atitudes, através do amor. Então nós temos que mostrar para essas pessoas o amor de Cristo, né? Não que nós somos superiores a elas, né, Marcelo? Mas mostrar para elas que Cristo os amou. Cristo é o caminho, a verdade e a vida. Que Jesus morreu por nós. Que Ele foi a promessa, a maior promessa de Deus para as nossas vidas. Através de Cristo. E Paulo vai falar isso no capítulo 1 de Efésios na semana que vem. Ele vai falar que somos predestinados, né? Ele vai falar sobre isso. Mas por que ele fala isso? Porque Cristo foi desde lá do começo o plano de Deus quando o homem peca. Quando o homem peca, Deus tinha um plano, Cristo Jesus, e ele faz essa promessa sobre Abraão, e depois de Abraão, prometido sobre Abraão, essa promessa se cumpre, e depois é estabelecido o reino. E o que é o reino? A igreja do Senhor, e o reino está estabelecido, e o reino precisa crescer, trabalhar, assim como eles fizeram nesse tempo. Então,
para a gente entender, quando entrarmos no capítulo 1 de Efésios, a dificuldade que foi para a igreja ser estabelecida aqui. Como foi importante a perseverança de Priscila e Áquila. Lê com calma depois, capítulo 18 e 19 de Atos. Como foi importante a perseverança de Priscila e Áquila, do apóstolo Paulo, de Apolo, de Tíquico, né, que é o responsável por levar as cartas. Como valeu a pena para Paulo escrever essa carta, mesmo preso em Roma, mesmo depois de ter sofrido muitas coisas na prisão, num lugar difícil, ele ainda ter o cuidado e o amor com a igreja do Senhor e mandar essa carta de Efésios para os Efésios, né, para que eles tivessem ânimo, para que eles entendessem. Ele fala sobre unidade, né, na carta de Efésios, porque eram convertidos nesse tempo aqui judeus, gregos, gentios. Então ele vai mostrar a importância da unidade da igreja, ele vai mostrar a importância de que Cristo ele é para nós, do corpo do Senhor estabelecido. Vai ser tudo isso dito a partir do capítulo 1 de Efésios, e a gente vai ler versículo por versículo para a gente entender, né, e mergulhar nessa carta de Paulo. Amém, meus irmãos? Então essa é só a introdução para a gente entender a história, né? Efésios é um lugar difícil, foi um lugar de bem, foi um dos lugares, era um dos lugares mais importantes e maiores também. É uma coisa que a gente tentar estabelecer a igreja do Senhor hoje no centro de São Paulo, lá na 25 de março, vamos lá no Brás lá, porque são várias pessoas de várias culturas, de vários países, trabalhando ali, né, e às vezes alguns vendendo algumas coisas, fazendo algumas coisas, inclusive tem um templo lá, que não é o do Senhor, a gente sabe disso, né, mas como é difícil você entrar num lugar diferente, num lugar onde vai mexer com a cultura e pregar o Evangelho. Às vezes, nós estamos passando por isso na nossa própria casa, no nosso trabalho, no nosso bairro, na nossa rua, pessoas que acreditam, são tão apegadas a essas coisas, né? Inclusive, sexta-feira agora eles vão dizer que é sexta-feira santa, eles vão lotar as peixarias, né? Eles vão dizer que acreditam nisso, não comendo carne, mas é o único dia do ano eu não posso pecar, mas o resto do ano eu posso fazer o que eu quiser. Olha como a cultura ainda ela existe no Brasil também, e como a igreja é importante ela crescer na graça e no conhecimento, e ser colocada a igreja em prática, a igreja trabalhar e continuar pregando Cristo, né? Porque foi difícil para a igreja do primeiro século, foi difícil para o apóstolo Paulo, mas eles foram perseverantes, e a igreja foi estabelecida em Éfeso, a igreja cresceu, né? Depois, em Apocalipse, que o nosso irmão falou, deu um spoiler aí, teve problemas, mas Jesus também não condena ela ali ainda, ele vai chamar atenção, ele vai alertar, ele vai dizer: quem tem ouvidos ouçam o que o Espírito diz à igreja. Ele ainda deu oportunidade à igreja voltar ao primeiro amor, não é isso? Então nós vamos ver como foi importante a carta de Efésios e como é a Bíblia até os dias de hoje. Pode falar, Sadal. Ele deixa em Colossenses, né? Ele fica. Colossenses e Efésios são cartas bem parecidas, né? Porque Paulo ele escreve no mesmo momento que eu digo assim, não no mesmo exato tempo, mas ele é o momento da prisão mesmo dele. Tem outro também importante, Onésimo, escravo de Filemon. Ele fugiu do seu senhor, que era Filemon. Vocês já leram Filemon? Filemon é uma carta muito linda também, né? Curtinho, mas tem um aprendizado enorme lá. Ele foge de Filemon porque ele roubou o seu senhor, mas aí ele encontra com o apóstolo Paulo e ele se converte. Em Roma, ele se converte e vira um dos membros muito importantes também da igreja aqui em Éfeso. Ele vai ajudar muito o apóstolo Paulo lá. Depois Paulo manda ele de volta para Onésimo, aí quando ele manda a carta de Filemon. Aí ele fala assim: ó, ele vai voltar aí, perdoa ele, mas se ele te deve alguma coisa, põe na minha conta. Ou seja, sabe o que acontecia quando o escravo roubava o senhor? Podia matar. Paulo ele dá a vida dele por Onésimo. Paulo ele era, meu Deus do céu, a Bíblia é maravilhosa, né? Mas Onésimo foi muito importante. Apóstolo Paulo, personagem principal de Efésios. Apóstolo Paulo, Áquila e Priscila, Tíquico, Timóteo, Onésimo, Epáfras também. É importante guardar esse nome para quando a gente for
estudando, a gente vai lembrando os nomes aí. Tito também. Já tinha mais tempo, né? Mais bagagem. Os cretenses. Os cretinos. Amém, irmãos? Então, eu espero que vocês tenham entendido. Se ficou alguma dúvida, leiam com calma o capítulo 18 e 19 de Atos. Aí, na semana que vem, a gente vai entender detalhadamente cada versículo. Vamos passear aí pelo livro de Efésios. Tá bom? Espero que vocês tenham a oportunidade de continuar lendo o livro de Atos, que está resumido lá, a carta de Efésios. Tá bom? Alguém mais quer falar alguma coisa? Pode falar, meu irmão. Era uma deusa, né? É importante, mano. É importante. Melhor colocar Jesus. Então é isso, irmãos. Muito importante, Éfeso é muito importante para a igreja. Foi um local bem difícil de estar estabelecido. E a gente precisa guardar no nosso coração. É uma coisa que eu aprendi esses dias estudando sobre essa introdução. Que para Deus nada é impossível. Às vezes você não está, como Paulo, em poucos ali, no meio de milhares de pessoas, como tinha 250 mil habitantes lá em Efésios, povo totalmente idólatra. Às vezes você está com 5, 6 ou 10 ou 20 na sua família lá, que são idólatras também, mas nunca desista de pregar a Cristo e de mostrar através da sua vida quem é Cristo Jesus, porque não existe nenhum Deus de barro, nenhum Deus feito por mão humana, nenhum Deus que inventam por aí seja maior do que nosso Cristo Jesus. Amém? Vamos orar.